Ranqueando os discos do OPF, ou OPF, eu falo OPF, tipo, foda-se, eu tenho o direito de falar OPF. Ranqueando eles de ordem cronológica de S até D, sendo D ruim e S incrivelmente bom, e no final eu vou colocar qual que é o GOAT. O primeiro disco do OPF ele é o Orchid, ele é de 90 e... algum ano 90 aí, não vou lembrar exatamente o ano agora. Mas o Orchid, ele é um disco, assim, bem ok. Bem ok. Se você for pensar que ele é o debut do OPF, ele é um disco muito bom. Se você for pensar que, tipo, eram músicos semi-amadores que não sabiam o que estavam fazendo, sabe? Só copiando Morbid Angel ali. E o próprio Mikael fala que o Orchid copiou o Morbid Angel, né? Mas o Orchid, ele não é um disco ruim de jeito nenhum. Ele é um disco, assim, meio sem sal, eu diria, porque ele não tem muitos momentos memoráveis. In the Mist Was Standing é um opener bom, e Twilight Home eu gosto muito também, mas não tenho muito o que falar desse disco. Ele é um disco meio esquecível, sabe? Ele é um debut bom se você for pensar, mas se a banda tivesse feito só ele, teria sido uma banda muito esquecível, né? Como tantas outras que tem milhares de bandas assim que lançam um material bom, mas acabam não dando follow-up e isso acaba matando a carreira deles, e eles continuam com um disco só, mas ficando underground. Felizmente não foi o caso do OPF. Agora, o Orchid, ele tem seus problemas, né? Porque ele são músicas muito longas e são músicas muito repetitivas, então não tem aqueles hooks, sabe? Não tem aqueles elementos de songwriting de te puxar e de te manter ali. Ele é uma coisa relativamente experimental nesse sentido. Não experimental talvez seja a palavra errada, mas é um disco que... não sei, vou colocar ele no C. Ele não é ruim de jeito nenhum, mas ele é mediano. Se eu for pensar, eu teria que colocar um tier entre o B e o C, exatamente, mas entre B e C eu coloco no C. Ele tá longe de ser um disco ruim, eu daria nota 6,5 para ele, ou seja, nota média escolar. É um disco bom para começo, mas não é nem de longe melhor, e assim, eles ainda vão lançar coisas muito melhores, como por exemplo o... Pô, vou cortar isso aqui. Como que é o nome desse disco? Meu Deus, peraí, corta. É o Born Rise. Esse disco aqui, ele é... ele, diferentemente do outro, ele é um pouquinho mais lento, eu acredito. Ele é um pouquinho mais lento que o outro disco. E nesses dois primeiros, o OPF ainda tava meio que se descobrindo assim, se descobrindo assim, no sentido de eles não tinham um som definido na cabeça, e nem a formação era uma formação consolidada, gente, trocando de membros assim constantemente. Então o, Are, o porra, esqueci o nome de novo. O Morning Rise, ele tem dois momentos assim espetaculares que eu vou colocar ele no B. Quais são esses momentos? Black Rose Immortal e The Video Farewell. Black Rose Immortal é uma música muito longa, mas eu acho que é a primeira música realmente assim memorável do OPF é o Black Rose Immortal, né? É uma música de 20 minutos, é muito longa, é um disco assim. O disco ele é arrastado, ele tem uma faixa bônus depois que na verdade era um demo que chama Eternal Soul Terror. Eternal Soul Terror. É, que é bem Doom, assim, bem death metal e pá, e os elementos de Doom nesse disco aí dá pra sentir. Mas apesar de que começou a ter uma coisa do progressivo aí também. Eu não diria que o Orchid é progressivo. Eu não diria que o Orchid também tem uma atmosfera meio black metal, mas não acho que o Orchid dê pra considerar ele como black metal de jeito nenhum. Já o... pô, esqueci o nome do negócio da terceira. Já o Morning Rise, ele é bem mais Doom, sim, mas não é black metal também. Agora eu vou me embananar. Mas é um disco bem mais, assim, lento. A característica dele é ser lento mesmo. Mas ele tem uma música que eu acredito que seja uma das melhores músicas do catálogo da OPF inteiro. Que é To Be Your Farewell. To Be Your Farewell é uma música que você ouve e chora, assim, sabe? É muito bonita, é muito emocionante, é muito boa. Se
Se fosse só essa música e o resto fosse uma porcaria, eu colocaria ele no B do mesmo jeito, porque essa música é muito boa, mas... De verdade, as músicas não são ruins. Black Rose Immortal é bom. É cansativo? É. As outras músicas, The Night in the Silent Water, Nectar, não sei o que, é um disco, assim, não é esquecível igual o Orchid. O Orchid, você precisa ouvir ele várias vezes pra você lembrar das coisas dele. Eu não lembro nem muito do nome das vezes. Eu sei que tem Twilight Robe, tem In the Mist Was Standing, mas eu nem lembro muito bem porque eu tô improvisando aqui, eu não criei um roteiro, nem me preparei porra nenhuma, eu tô no improviso aqui, na moda caralho. Aí o Morning Rise, ele fica aqui por conta de, única e exclusivamente, ele não tá aqui porque ele tem um diferencial que é a última faixa, que inclusive a última faixa do remaster, porque os 3 primeiros álbuns do OPF ele recebeu um remaster em 2023 da Abbey Road, chique, né? Mas ele recebeu um remaster e nesse remaster aqui não tem Eternal Soul Torture, que é a última música desse disco aqui, do Morning Rise, em... Como é que fala? É o último disco, é a última música da versão normal. A versão remasterizada não tem o Eternal Soul Torture. Aí termina com To Bid You Farewell. E To Bid You Farewell é maravilhoso. É uma música 10/10, tranquilamente. É genial, é uma música assim, extremamente boa, muito boa mesmo, emocionante, assim. Pesa o coração. To Bid You Farewell. Agora vamos para o próximo. Aqui, meu amigo. Aqui, meu amigo. Aqui é o bicho que começa a pegar. Esse disco aqui, que é o My Arms Your Hearse. Aí, lembrei. Esse é o My Arms Your Hearse. Ele é o primeiro disco que eu consigo considerar ele prog do Opeth. Ele é prog mesmo. Ele tem várias características de prog. E ele é tipo uma gênese, assim, de como que a banda tá se fazendo. Ele não foi feito com o baixista que iria se tornar o baixista clássico, que é o Martin Mendes. Foi outro baixista que fez esse disco. Mas ao vivo foi o Martin Mendes que tocou. Então fica assim a versão do Martin Mendes desse disco. Ao vivo, eu digo. Às vezes que tocam ao vivo, o Martin Mendes toca um pouquinho diferente, né? Porque ele é outro baixista e tal. Mas esse disco, cara, ele já começa assim, tocando. April Ethereal é uma puta música, sabe? Já começa muito bem, é uma música muito boa, prog assim, e o vocal do Mikael, ele se tornou muito bom a partir daí. É nesse disco aí que eu acho que é o disco de corte do vocal do Mikael ficar bom mesmo, sabe? Do cara realmente aprender a cantar gritado que fique bom, né? E não só uma coisa assim meio sem confiança, mas esse disco o vocal do Mikael, tanto o vocal limpo quanto o vocal gutural, é fantástico, é fantástico. E foi nesse disco aí que começou a ter aquela questão da dinâmica do OPF de você ter uma parte tranquilinha e outra parte pesadona, metal, tocando, gutural. Tem essas duas coisas aí nesse disco. Tem músicas muito boas, tem When, eu gosto pra caralho. Demon of the Fall, que é clássico, sabe? Demon of the Fall, acho que é a melhor música desse disco é o Demon of the Fall. E assim, ele é um disco bem memorável. O songwriting deu uma melhorada muito boa em relação ao Morning Rise e ao Orchid. Eu realmente gosto pra caralho desse disco. E assim, eu vou colocar ele no ar. Pra mim ele é tipo um disco nota 8,5, tranquilamente. E assim, eu sei que vai ter gente que vai discordar, mas pra mim esse é o primeiro disco do OPF truzão mesmo. Do OPF aqui, tipo, punch, o caralho e... Porra, eu não tenho nem palavra pra descrever isso. Eu vou ficar sem palavra muitas vezes aqui ainda. Mas beleza. A próximo disco, meu amigo. O próximo disco, eu vou logo avisando aqui que esse disco é o meu favorito. Que pra mim ele tem uma história. Ele é o primeiro disco na verdade, esse disco aqui, o My Arms Your Hearse, ele tecnicamente é conceitual, mas a história é muito largada, sabe? Você não consegue muito bem identificar o que tá acontecendo na história, apesar de que o Michael diz que é uma coisa conceitual. Eu nunca consegui entender qual é o conceito disso aqui. Esse disco aqui, que é o Still Life. Porra, como é que eu esqueci o nome dessa porra? Eu falei que é o meu disco favorito e esqueci o nome, né? Beleza.
O Still Life, ele é o primeiro disco assim, conceitual mesmo do Opeth. E ele é muito conceitual no sentido que tem uma historinha, início, meio e fim. Que é a historinha de um cara que foi expulso de onde ele vivia, que era um lugar onde era dominado por uma religião bem rígida. Aí ele é expulso desse lugar, mas ele volta. A primeira música chama The Moor e narra ele voltando pra mesma comunidade, né? Não fica implícito se é uma cidade, ou se é uma vila, ou se é só um monte de gente aleatória. Ele vai volta pra mesma comunidade religiosa em busca do antigo amor dele, que é a Melinda, que é citada, né, várias vezes ao longo do disco, né? E ele começa muito bem. Eu acho que The More é o melhor opening de todos os discos do Opeth. The More é o melhor. É a primeira disco do Still Life, The More. Eu não tenho nem o que falar. Esse disco, pra mim, é um disco perfeito, assim, sabe? Perfeito. Ele começa muito forte. Começa muito no vai, vem. Mas ele tem todas as características que realmente iam bombar no OPF antes. Esse disco tem. Eu acredito que ele não foi pra frente no sentido de vendas, porque até agora, até esse disco aqui, o OPF era uma banda relativamente bem underground. Relativamente não, era bem underground. É um tipo de banda de metal assim que não é muito conhecida. Esse disco não mudou muito esse panorama, o Still Life. Mas é um disco assim que merecia ter muito. Merecia muito laudo, porque esse disco é incrível. Ele notoriamente é um dos discos mais difíceis de tocar da história do OPF. E o OPF não é exatamente uma banda fácil de você tocar. Mas é assim. Os membros da banda eles evitam tocar as músicas desse disco porque elas são extremamente difíceis. Isso não quer dizer muito, porque é uma coisa realmente assim de técnica mesmo, mas é uma técnica que não parece ser técnica, sabe? Você escuta, você não fica tipo, caralho, que shred, não sei o que. Não. Não é assim. Mas, puta que pariu, é difícil. Esse disco supostamente tem muita influência de blues. Eu não sei detectar porque tá sobre 21 camadas de distorção nas guitarras, então eu não consigo identificar as influências de blues nesse disco. Mas eu acho que é o meu favorito, já dando spoiler, mas eu vou colocar ele no S aqui. Porque pra mim não tem muito o que discutir sobre isso. Pra mim ele é um disco S, é um disco perfeito, é um disco /10/10, tranquilo. As músicas são memoráveis. Começa com The More, depois Molapso Vertigo, Benighted. Porra, agora eu esqueci o nome da porra da música. Peraí. Na verdade, ele não começa com The Moor, The God Has Lament, Benighted, Molapso Vertigo, Serenity Painted Death, que puta que pariu, eu não tenho palavra pra descrever o quão bom é Serenity Painted Death, velho. O riff dessa música, essa música tem tipo uns 5 riffs muito bons. E todo mundo tem um favorito dessa música. E todos são bons, velho. Porque, porra, eu não sei descrever, velho. É uma coisa assim meio. É de Lorde. Tem a minha letra favorita da música. A minha letra favorita do OPF tá nessa música, Serenity Painted Death do Still Life. Came with the moon, the way the sun should stay. Essa aí, uma outra pessoa deve perceber, deve entender a cantarolagem ruim que eu fiz aí. Mas porra, eu não tenho palavra pra descrever o quanto que eu gosto desse disco. É o meu favorito. Não é o que eu ouço mais, porque ele acaba sendo um pouquinho mais. Ele acaba tendo uma entrada. Ele tem não uma entrada. Ele tem uma capacidade de replay menor, porque é um disco muito denso. Tem muita letra, tem muita coisa pra absorver, tem muita camada. E ele é um disco bem pesado nesse sentido de ser denso. Não pesado do tipo distorção e tal. Até porque tem outros discos aí do OPF que tem uma distorção mais pesada ainda que esse. Mas esse aí, ele é denso. Isso que eu diria do Still Life. É um disco muito denso. Tem muita história, tem muita coisa pra absorver. Então não é o que eu mais escuto. Não é o mais fácil de escutar.
Não é o mais fácil de escutar, entre aspas. Mas ele é muito bom, sim. Ele merecia ser aclamado. Não foi aclamado na época. Ele foi aclamado depois. A comunidade de OPF descobriu ele depois. Redescobriu, né? E é um disco muito bom até hoje. Ele bate de frente com todos os outros discos posteriores, assim, tranquilamente. E é o meu favorito. Então não vou nem já. Coloco o S de uma vez. Aí o próximo, meu amigo. O próximo. O que tenho a dizer? O próximo é o Blackwater Park. O que eu tenho pra falar que desse disco que ele não foi dito ainda, velho? O que? Eu não vou nem discutir. Eu não preciso discutir. Esse disco, só de você ouvir ele, você vai entender por que ele tá no Tier S e eu nem discutir. Ele marca o breakthrough comercial do OPF por conta de dois fatores, que é a mudança de gravadora, e com a mudança de gravadora veio um produtor novo, um tal de Steven Wilson, que é o Steven Wilson do Porcupine Tree. Sim, ele produziu esse disco. E isso deu uma produção assim bem refinada. É uma produção muito boa, muito hi-fi, muito limpa, entre aspas, e contrasta com esse disco aqui que é um pouquinho mais distorcido, mais reverberizado, mais com clipagem, mais escuro, assim. Esse disco aqui ele tem uma estética mais hi-fi, esse aqui um pouquinho mais low-fi. Mas não seria o Still Life não é lo-fi no sentido de tipo black metal raw ou alguma coisa assim. Até porque é death, né? Mas não é um death metal cruzão, mas ele tem eu acho, na minha opinião, ele pende mais pro lado do lo-fi do que o Blackwater Park. O Blackwater Park é cristalino, limpo, lindo, absolutamente lindo. Ele funciona muito bem, as tracks acústicas dele são muito boas, as melodias são incríveis, as partes acústicas, só tem rifagem pesada aí. As músicas são longas, sim, mas todas são boas. Todas, não tem nenhuma música ruim nesse disco. O Still Life também não tem nenhuma música ruim, na verdade. Mas são músicas mais densas. Essas músicas aqui do Blackwater Park, elas são mais tranquilas de absorver pra mim. E absorver no sentido de, tipo, você ouve, você consegue prestar, sem prestar atenção, você consegue absorver, sabe? É uma coisa que funciona de background também. Mas eu não tô dizendo que é uma música de background, longe disso, é uma música que tipo, é o tipo de música que você pega um vinil e fica ouvindo ali no vinil, sabe? Rodando, porque é um dos melhores discos que eu já vi na minha vida. Já ouvi na minha vida, sinceramente. Ele é tudo que o Still Life trouxe, o Blackwater Park consolidou. Não é o meu favorito, eu ainda prefiro o Still Life. Mas o Blackwater Park consolidou comercialmente, consolidou de forma de produção, consolidou a line-up, que depois ia mudar, mas a line-up clássica começa nesse disco. Não, na verdade começa no Still Life. Mas a line-up clássica desse disco aqui, com o Steven Wilson de produtor. Enfim, puta que pariu, né? Eu não tenho palavra pra descrever o quanto que eu gosto desse disco também. 10/10 eu nem pestanejo, sabe? Eu não tenho nem dúvida. É um disco 10/10 tranquilo. E os elementos de metal progressivo dele são meio óbvios, né? Eles ficaram óbvios bem aqui desde o Still Life, mas no Blackwater Park, tipo, isso aqui é prog. Isso aqui é prog, sem tirar nem pôr. Prog metal cru. Cru não, mas é um prog metal. É prog metal, não tem o que falar. É o tipo de música que você identifica como prog metal, né? Porque prog é um negócio meio complicado de você definir, mas isso aqui é prog, tipo, você sabe quando você ouve prog alguma coisa que é prog. Isso aí é prog, pra caralho. Prog metal é um prog pesado, com gutural, mas ele é refinado, ele tem harmonias muito avançadas, assim, avançadas entre aspas. Eu coloquei entre aspas porque eu não acredito que uma harmonia seja mais avançada que a outra, mas isso é outro tópico. Mas são harmonias assim exóticas, uma coisa assim de outro mundo. O Michael, ele realmente foi genial nesse disco em níveis assim estratosféricos, tanto que foi o breakthrough comercial da banda. Esse disco vendeu pra caralho e botou o OPF no mapa, tipo, tirou eles do underground metal, sabe? Porque o metal ainda assim é um pouco underground, independentemente, mas entrou no mainstream da época do metal, né? Esse disco é de 2001. O Still Life é de 99. O My Arms Rehearsal eu acho que é de 98. Pois bem, eu não preciso ficar muito falando do Blackwater Park, porque não é um disco muito controverso. Todo mundo sabe que ele é o
puta disco, sabe? Todo mundo que conhece o OPF, assim, um pouquinho, sabe que é um puta disco. Então, nem preciso. Ele é candidato ao Gold. Still Life também é candidato ao Gold, mas o Blackwater Park, tipo, seria... É considerado o magnum opus da banda. O grande trabalho da banda é o Blackwater Park. Ele tem músicas, assim, sensacionais do início ao fim. É o tipo de disco que você conhece, escutar, você não consegue parar de escutar, porque é muito bom. Os singles dele funcionam muito bem isoladamente. Assim, não tem o que discutir. Disco 10/10. Pronto, tranquilo. Próximo é o Deliverance. Isso aqui é um pouquinho controverso. Porque o Deliverance, ele tecnicamente ele foi um disco duplo. Ele foi gravado na mesma sessão que ele foi gravado o Damnation. Mas também com o produtor Steven Wilson. E esse disco aqui, ele é um pouquinho controverso. Porque primeiro, ele é controverso no sentido de que algumas pessoas acham ele, assim, um tier B. Porque ele tem... A última música deles é uma música muito controversa. A última música desse disco é By the Pain I See in Others. By the Pain I See in Others, o próprio Mikael Åkerfeldt falou que essa música é a música que ele mais odeia do catálogo inteiro da banda. Mas eu não consigo concordar com ele, eu gosto muito dessa música. Esse disco, tipo, ele tem staples. Muita gente acha que ele foi inferior ao Blackwater Park. Mas se você for pensar, isso aqui, bicho, isso aqui consagraria qualquer banda no mundo, sabe? Se qualquer banda no mundo colocasse esse disco aqui no catálogo, sem ter o Masterpiece que foi Still Life e Blackwater Park, esse disco aqui seria definitivamente um marco, assim, absurdo. Colocaria qualquer banda no mapa também, se o marketing fosse sério, né? Porque ele é um disco, tipo, bom pra caralho. Ele tem partes acústicas boas, ele tem partes limpas boas, ele tem brutalidade também, ele tem... Masters Apprentice, que é uma música aí desse disco, e pra mim é a música mais pesada que tá em afinação padrão do mundo inteiro, já feita, que é Masters Apprentice. É uma música assim com... É afinação padrão, mas você acha que é outra afinação, porque é um negócio ridiculamente pesado, sabe? E... apesar que é uma música bem fácil de tocar, né? Mas esse disco, assim, eu acho que ele chega no patamar de S, sim. Primeiro que ele tem vários staples, tipo, Deliverance é a música que... Deliverance, que é a title track, né? Essa Deliverance, ela é a música com a qual o OPF encerra todos os shows. Todos os shows do OPF são enterrados tocando Deliverance. Inclusive, eu viajei muito tempo para ir ver o OPF em São Paulo esse ano. E eles terminaram com Deliverance. Eu não gostei muito do setlist, mas tipo... O setlist ruim do OPF pra mim é um setlist perfeito de 90% das bandas, entende? Eu gosto pra caralho dessa banda. Acho que deu pra perceber porque eu tô fazendo um tour aqui da discografia inteira. Eu ouvi a discografia inteira dessa desgraça. Mas... não sei também, né? Eu boto no S. Por mim, eu boto no S. Próximo... O próximo é um pouquinho controverso mesmo. É o Damnation. O Damnation não tem nada a ver com os outros discos. Absolutamente nada. Ele é um disco acústico, totalmente acústico, que é meio folk. Ele tem influências de folk. Ele tem influências de prog setentista, que tinha nos outros discos também, mas era uma coisa menos óbvia, né? Até por conta da distorção e tal. Mas esse disco aqui, The Nation, ele é prog total, mas ele é um prog bem único, assim, porque ele tem elementos de blues e elementos de folk. A sonoridade desse disco, ela é muito difícil de definir, sabe? É uma coisa meio floresta escura, mas é um disco de chuva, um disco floresta escura, um disco de inverno. É uma melancolia tão grande, sabe? O Mikael, ele toca In My Time of Need, tipo, 300 vezes as 300 ele emociona. Eu emociono ouvindo 300 vezes essa música também, porque é muito boa. Só que é totalmente diferente. Não tem gutural, não tem coisa pesada assim. É uma coisa bem mais leve do ponto de vista de distorção. É bem acústico. Não tem nada a ver com os outros discos. Mas eu acho que a gente tem que analisar esse disco de forma isolada. Porque apesar dele ser parte da discografia, né? E não tem como você negar isso. Ele era pra ser tipo o lado B
do Deliverance. Só que foi transformado em 2 álbuns por uma questão comercial, né? Gravadora e o caralho. Mas era pra ser o lado B do Deliverance. E os 2 discos eles foram dedicados à avó do Mikael, que morreu. Muito triste. Aí eles gravaram na mesma sessão também, né? Agora, o Deliverance, tipo, ele como álbum acústico de folk, dark folk, blues, assim, ele é muito bom. Assim, eu não acho ele tier S. Eu não acho ele tier S. Mas ele, dentro do que se propõe a fazer, ele é incrível. Incrível. Eu não acho ele tier S, porque pra mim o tier S é um negócio perfeito, assim, mas ele tá facilmente no ar. Facilmente. Facilmente no ar. E aí a mudança de tom, de tonalidade desse disco, ele foi bem incrível. As pessoas se perguntavam se o próximo disco do APF ia ser a mesma coisa, e não foi. O próximo é o Ghost Reveries de 2005. O Ghost Reveries talvez seja o disco mais famoso do APF. Mais até do que o Blackwater Park. Porque esse disco aqui ele tem certa penetração em gente que não conhece e tal. Porque tem umas músicas mais tranquilas assim. A vibe desse disco é um pouquinho diferente dos outros 3 de S aqui, mas eu vou colocar no S também. Opa. Ah não, pô, S. Porque tem bangers pra caralho. The Grand Conjuration é tipo top 3 melhores músicas do OPF pra mim. The Grand Conjuration, tipo. É The Grand Conjuration, Bleak e To Bid You Farewell. Pra mim, as melhores músicas do OPF são essas 3. Eu posso ficar horas citando aqui, na verdade, as melhores músicas. Se for pra pinpointar um, eu coloco essa daí. Mas esse disco aqui eu não tenho muito o que comentar sobre ele não. Ele é muito bom, assim, mas ele é um pouquinho mais do mesmo, né? A vibe dele é diferente porque as letras elas não são exatamente death metal, né? As letras elas são mais pegar um pouquinho a de black, porque mais de satanismo e ocultismo, essas coisas. Esses outros 3 discos aqui, o Deliverance, o Blackwater Park e o Still Life, eles eram temática bem death metal mesmo, tipo as temáticas do Blackwater Park envolvem muita necrofilia, muito corpo, muita gore, sabe? O Still Life nem tanto, mas o Still Life também faz umas alusões assim, de coisa podre e tal. O Deliverance também, o Deliverance de certa forma também. Esse disco aqui ele tem uma vibe mais satânica, tipo, eu diria, né? Uma vibe mais satânica, entre aspas. Não é um disco satânico, não é black metal, não é black and death metal, mas tem umas letras mais nesse sentido. É um disco perfeito também. Ghost of Perdition é o segundo melhor entrada pra mim, tipo, atrás de The Moor, do Still Life. Mas o Ghost Reveries também é tipo, puta que pariu, Ghost Reveries é muito bom, bicho, é muito bom. Esse disco aqui é absurdo, sabe? A estética desse disco é muito legal. Eu não vou conseguir comentar faixa a faixa, porque senão ficaria muito longo. E eu tô ficando sem saliva aqui. Mas S-Tier, tranquilamente. Ghost Reveries, aprovado. 10/10. Cheio de bangers, cheio de staples de show. Música muito boa. Eu vi Ghost Reverie, eu vi o Ghost of Perdition ao vivo, foi perfeito. O Mikael manda pra caralho. O Mikael é um gênio. E essa música aqui, esse disco aí é genial. Ouçam essa porra. Muito bom. Se você não tem interesse em ouvir a parte death metal do APF, escuta o Damnation. O Damnation, tipo, é uma coisa mais universal, assim, sabe? O Damnation encaixa em qualquer tipo de playlist. Desde que seja melancólica. O próximo álbum é um pouquinho de divisor de águas, que é o Watershed. O Watershed é de 2008 e ele marca o último disco da formação clássica do OPF. Formação clássica, tipo, a formação que mais ficou tempo ali, que realmente mais marcou, assim, né? Que era Akefelt, Peter Lindgren, Martin Lopes na batera, Martin Mendes no baixo. E essa era a formação clássica. Depois o Lopes e o Peter Lindgren saíram depois desse disco aí. E assim, ele é um disco que ele é meio experimental. Ele é um disco que, assim, diferentemente desses últimos 4, que foram mais ou menos na mesma linha, tipo, com produção diferente, com vibe diferente, letras estilo diferente. Mas esse aqui, ele corta um pouquinho com isso. Você começa a perceber elementos de experimentação aqui. Tipo, não sei dizer certo, porque eu teria que fazer um roteiro pra fazer isso e eu tô fazendo isso no improviso. Mas esse aqui, ele é um disco que eu vou colocar no B.
Eu não gosto tanto assim desse disco. Ele tem lá seus momentos muito bons, inclusive momentos excelentes, inclusive. Isso aqui tá no B, mas o B do OPF. O B do OPF, pra mim, sabe, o que pro OPF é B, pra outras bandas seria, tipo, tier S, sabe? Mas pro OPF é um tier B, mesmo assim. Porque você percebe nesse disco que o Mikael já tava cansando da fórmula desses últimos 4. Aí, esse aqui realmente tem algumas experimentações. Hair Apparent, na verdade, é considerado a música mais pesada do grupo. Eu discordo, mas considera-se que é a mais pesada do grupo. Eu, de verdade, gosto muito desse disco, mas eu prefiro o My Arms Your Hearse do que ele, porque pra mim o My Arms Your Hearse, além dele ter assim eu gosto muito do vocal do Mikael nesse disco aqui. Então eu vou colocar ele como melhor que esse aqui por conta disso. Mas eu vou colocar ele na frente do Morning Rise porque eu gosto mais dele do que o do Morning Rise. É um disco muito bom, escutem também, puta disco, sabe? Tenho nem muito o que falar, não. Eu pensei que eu tinha muito mais pra falar, mas enfim. Próximo disco, esse aqui é o... Esqueci o nome dele, oh meu Deus do céu, tá agora. Puta que pariu, esqueci o nome. Eu falo que sou fã do bagulho e esqueci o nome. É o Heritage. Esse disco aqui, ele é a quebra total. Se esse disco aqui, o Watershed, tinha uma quebra parcial, você começava a ver elementos de coisa diferente nesse disco aqui. Nesse disco aqui eles foram all in. Esse não é um disco de death metal, esse é um disco de prog metal. Não é prog metal, tipo, é prog rock. É folk prog rock. Ele é bem pegado no folk, assim, e na época esse disco foi destruído. Foi destruído porque não tinha nada a ver com os outros discos. E eu acho isso uma injustiça muito grande, sabe? Porque esse disco ele não é ruim de jeito nenhum. Ele é um disco muito sem sal. Eu diria que esse é um disco muito sem sal. Porque ele não tem coisas muito memoráveis, mas como álbum, ele não é ruim. Não é ruim. Eu acho que ele tem sim lá seus momentos. Hacks Process é muito bom, por exemplo. Tem seus momentos esse disco, mas não é um disco com uma replayability muito alta, mas também não é um disco ruim. Eu não vou julgar um disco inteiro porque ele não tem replayability. Eu gosto de várias coisas que tem pouco replayability, mas como isoladamente são muito boas. Então eu vou colocar ali. O certo seria colocar em algum lugar entre o B e o C. Mas eu vou colocar ele na frente do Morning Rise. Do Orchid. Vou colocar ele na frente do Orchid, mais atrás do Morning Rise no C. Esse disco ele tem seus momentos. Ele tá longe de ser um disco ruim. Ele tipo é um disco nota 7 pra mim. Mas não tem muito o que falar. Esse disco quebrou completamente com a estética de death metal. O Mikael ia parar de fazer growl de death metal, ia parar de fazer gutural e só ia voltar no último disco depois. Inclusive eu acabei de perceber que a ordem tá errada aqui. Enfim, só ia voltar no último disco, esse de 2024. E esse disco aqui, eu até recomendo ele, mas tipo, ele fica meio out of place. Porque quem gosta do OPF Prog não gosta dele porque ele é meio que um embrião disso aí, do OPF Prog. E quem gosta do OPF Death Metal não gosta desse porque ele não tem nada de Death Metal. Ele é meio que uma experimentação, foi um disco assim, tipo, meio foda-se. Então, ele não encaixa muito bem na discografia. Pra mim, ele não encaixa muito bem na discografia. Enfim. Próximo. Isso aqui é esqueci o nome de novo. Puta que pariu. Eu falo que sou fã do bagulho. Esqueço o nome das desgraças. Pale Communion. Esse Pale Communion, eu não tenho muito o que falar desse Pale Communion, mas esse é um disco excelente. Tipo, eu vou colocar ele no A. Porque apesar dele ser prog, ele é um prog muito mais carnudo do que o... Pô, esqueci o nome do... Heritage, isso. Ele é muito mais carnudo do que o Heritage. Eu gosto dele mais do que o do Watershed, inclusive. Porque ele é uma mudança de tom muito bem-vinda. O tom dele é um tom mais otimista, assim. Tem algumas coisas de órgão, assim. É um disco bem menos dark do que o Tom. Isso talvez seja meu pique mais controverso. Seja isso, colocar o
o Pale Communion aí. Mas eu gosto muito desse disco. Esse disco ele tem faixas muito boas. River, Goblin, River, Goblin e a outra música que é Faith in Others, que é uma das melhores músicas do OPF também. Faith in Others, é muito boa. Esse disco ele é bem acústico, ele também é bem sinfônico. Eu diria que esse disco é sinfônico. Você tem órgão ali várias vezes e ele é um disco com uma vibe mais feliz, entre aspas, sabe? O disco mais feliz do OPF é esse. O OPF é uma banda muito melancólica, é uma banda que lida com coisa de tristeza o tempo todo. E esse disco ele chega até a ficar agridoce, sabe? Então esse disco assim, eu não acho que ele exatamente é um disco assim, arrasa quarteirão. Ele é low key, um disco top tier A pra mim. Low key. Não é um disco tier tipo S. Não, também não é um disco tier S, mas tá ali. E ele é bom. Todas as músicas são boas. Eu não lembro na maioria, mas todas as músicas são boas. Eu gosto muito dele. Faith in Others é uma música incrível. E é isso. O próximo é Sorcerers. Eu não vou comentar muito do Sorcerers porque pra mim ele tem uma música boa só, que é o Sorcerers 1. E o Sorcerers é uma música que virou staple, né? O pessoal do OPF gosta muito dessa música, Sorcerers. Toca ela em tudo quanto é show, mas eu acho que é a única música boa desse tape. E eu vou colocar esse disco aqui atrás do Orchid, no C. Eu não vou colocar D. Eu não acho que esse D pra mim seria um disco abaixo da média. Eu não acho que esse disco é abaixo da média. Ele seria um disco aclamado se fosse qualquer outra banda lançando isso aí. Seria um disco aclamado. Se fosse uma banda que não tivesse histórico do OPF, seria um disco aclamado. Seria um disco assim, tipo 3.5 ou 6.5. Mas pra mim ele tem músicas muito esquecíveis. As músicas desse disco são muito esquecíveis, com exceção da faixa título, que é Sorcerers. Tá bom. Não tem muito o que falar desse disco, não. De verdade, eu ouvi ele algumas vezes, eu não fiquei com vontade de ouvir de novo. É o primeiro disco que eu vou falar realmente isso. Que eu ouvi ele e fiquei... Peraí, isso foi meio chato, eu não quero ouvir isso de novo. O que é meio triste, porque Sorcerers em si é uma música muito boa, mas as outras são bem esquecíveis. O próximo é Encalda ao Veneno. Esse aqui, vou fazer um pique controverso também. Esse Encalda Veneno, eu vou colocar ele na frente do Damnation, no tier A, atrás do My Arms, Your Hers. Ele é melhor que o Damnation pra mim. Esse disco, ele você pensa que, tipo, os outros discos de prog foram saindo da linha. Esse disco ele meio que sai da linha de prog melancólico. Esse é um disco bem high energy. As músicas são animadas. Você tem muito uso de escalas maiores nesse disco também. E ele é muito divertido, sabe? Ele não era pra OPF ser uma coisa divertida. A vibe do OPF não tem nada a ver com diversão, mas esse é um disco muito divertido, sabe? Eu gosto muito dele. E como disco de prog, eu recomendo ele sempre para as pessoas que não gostam de gutural, mas querem ouvir prog. Eu recomendo esse disco, porque pra mim, da fase prog, é o melhor. Sim, ele é o melhor da fase prog pra mim. Ele é um disco divertido, as músicas são memoráveis e, assim, não tenho muito o que falar dele também, né? Eu não tenho muito o que falar, Herol, na verdade, mas esse disco ele é muito bom. Muito bom mesmo. É só isso. O próximo é o último, é o The Last Will Testament. Esse disco aqui, ele é... Eu vou colocar ele na frente do My Arms Your Hers como tier A. Não é tier S, tá bom? Isso aqui, pra mim, é tier S, mas esse disco aqui, tipo, fica mais ou menos entre o A e o S. Mas não chega aí pro S. Esse disco aqui, eu ouvi ele, eu tinha colocado ele aqui no B. Não, no B. Atrás do Morning Ride. Mas eu ouvi ele várias vezes de novo e é um disco que cresce em você, sabe? Esse disco, ele é o primeiro conceito forte da banda desde o Still Life lá atrás. Que é um conceito sobre um cara muito rico que tá doente, tá morrendo, aí ele faz o testamento dele, na frente da família. E é uma coisa assim... É um disco com letras bem pesadas e eu acho ele incrivelmente, sabe, bem mixado. A produção desse disco é muito boa. É muito boa mesmo. Não foi o Steven Wilson que produziu, mas é uma disco... o Steven Wilson, na verdade, ele parou no Ghost Records.
os próximos não foram eles que eles continuam amigos e tal, depois fizeram até o Storm Corrosion, depois que foi um disco collabo entre o Steve Wilson e o Mark Eiffel. Mas ele acha que o último disco que ele produziu foi o Ghost Reverence. Esse aqui ele tem uma produção muito boa também. Mas eu vou colocar ele lá atrás do My Arms and Hearse. Puta disco. Não tem nem o que falar muito não. Puta disco. E é isso. Esse foi meu ranking de melhores álbuns do OPF. O GOAT. Ele fica entre o Blackwater Park e o Still Life. Eu tenho meu bias porque eu gosto mais do Still Life. Mas não tem jeito. O Blackwater Park é o GOAT. O Blackwater Park, ele é outro patamar. Ele elevou o gênero de prog metal a outro patamar. Não tem muito o que ser dito. São músicas, todas elas são icônicas. Todas as músicas desse disco são icônicas. É um disco que tem uma produção impecável. É um disco que tem tudo impecável. O timbre das guitarras é muito bom. O baixo é muito bom. O vocal do Mikael tá tipo... É um vocal absurdamente bom também. E é isso. É isso. Esse foi o meu ranking da discografia do OPF. OPF. Chame do que você quiser. E é só isso. Tchau, tchau.